Bem-vindos ao canal Belo Mundo. Hoje vamos explorar um país fascinante, rico em história e cultura, a Mongólia. Localizada na Ásia Central, entre a Rússia e a China, a Mongólia é conhecida por suas vastas estepes, população nômade e uma herança que remonta ao poderoso Império Mongol de Genghis Khan. Com um clima extremo e paisagens deslumbrantes, este país sem litoral guarda inúmeros segredos e curiosidades que vamos desvendar juntos. Da vibrante capital, Ulaanbaatar, às tradições ancestrais ainda vivas nos festivais e na vida cotidiana, a Mongólia é um verdadeiro tesouro a ser descoberto. Prepare-se para uma viagem que vai te levar desde as profundezas das minas de cobre de Erdenet até os altos picos das montanhas do Parque Nacional Terelj. Vamos conhecer 12 fatos que fazem da Mongólia um lugar único e fascinante. Número 1. Geografia e localização. A Mongólia, situada na Ásia Central, é um dos países mais singulares do mundo em termos de geografia. Sem acesso ao mar, faz fronteira ao norte com a Rússia e ao sul com a China. Seu território abrange cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, tornando-se o 18º maior país do mundo. A geografia da Mongólia é dominada por vastas estepes, desertos áridos, incluindo o famoso deserto de Gobi, e montanhas elevadas que cortam o país de norte a sul. A vasta extensão de terras e a baixa densidade populacional, uma das mais baixas do mundo, conferem à Mongólia paisagens abertas e inóspitas, que contrastam com as densas florestas de taiga ao norte. Os rios, como o Selenga e o Orkhon, são vitais para a agricultura e a vida selvagem local. O lago Kuvsgol, um dos maiores lagos de água doce da Ásia, é frequentemente chamado de Pequeno Baikal, devido à sua semelhança com o Lago Baikal na Rússia. Administrativamente, a Mongólia está dividida em 21 províncias, conhecidas como Aimags, e uma cidade autônoma, Ulaanbaatar. Cada Aimag é subdividido em distritos menores chamados Soms. Ulaanbaatar, sendo a capital, possui status especial e administra diretamente várias sub-regiões chamadas duregs. Essa divisão administrativa organiza a governança local e a implementação de políticas regionais de acordo com as necessidades específicas de cada área. Número 2. A capital. Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, é o centro político, econômico e cultural do país. Localizada no norte da Mongólia, às margens do rio Tuul, a cidade está situada a uma altitude de cerca de 1.350 metros acima do nível do mar. Com uma população que ultrapassa 1,4 milhão de habitantes, Ulaanbaatar abriga quase metade da população do país, refletindo sua importância central para a Mongólia. A história de Ulaanbaatar é rica e multifacetada. Fundada em 1639 como um centro monástico budista, a cidade mudou de localização diversas vezes antes de se estabelecer em seu local atual, em 1778. Inicialmente chamada de Urga, a cidade foi renomeada Ulaanbaatar, que significa Herói Vermelho, em 1924, em homenagem ao herói revolucionário Damdin Sukbatar, líder da Revolução Popular Mongol. Ulaanbaatar é um importante hub de transporte, conectando a Mongólia ao resto do mundo através da ferrovia transiberiana e de seu aeroporto internacional. A cidade também é o coração cultural do país, com várias instituições educacionais, museus, teatros e monumentos históricos. Entre os pontos turísticos mais notáveis estão o Mosteiro de Gandan-Tegtinlen, o Museu Nacional da Mongólia e a Praça Sukbaatar, que é o principal espaço público da cidade. A capital também enfrenta desafios modernos, como a rápida urbanização, poluição do ar e infraestrutura em desenvolvimento. No entanto, Ulaanbaatar continua a ser um símbolo vibrante da herança e do futuro da Mongólia. Número 3. Cultura nômade. A cultura nômade é uma parte fundamental da identidade mongol e ainda desempenha um papel significativo na vida de muitos mongóis. Cerca de 30% da população do país segue um estilo de vida nômade ou seminômade,
vivendo em gers, também conhecidos como yurts, que são tendas tradicionais facilmente desmontáveis e transportáveis. Essa mobilidade permite que as famílias nômades se desloquem com seus rebanhos em busca de pastagens frescas ao longo das estações. O nomadismo na Mongólia não é apenas um modo de vida, mas também uma tradição profundamente enraizada na história e cultura do país. Os nômades criam diversos tipos de animais, incluindo cavalos, ovelhas, cabras, iaques e camelos, que fornecem leite, carne, lã e couro. Esses recursos são essenciais para a subsistência e economia das famílias nômades. A vida nômade também envolve uma série de tradições e práticas culturais únicas. Por exemplo, a hospitalidade é um valor central. Visitantes são frequentemente recebidos com chá salgado com leite e outros produtos lácteos. Além disso, a música, a dança e as lendas orais são partes vitais da cultura nômade, sendo passadas de geração em geração. O governo da Mongólia reconhece a importância da cultura nômade e implementa políticas para apoiar e preservar este modo de vida. Programas de educação e saúde são adaptados para alcançar as populações nômades, garantindo que essas comunidades tenham acesso a serviços essenciais sem abandonar suas tradições ancestrais. Número 4. Erdenet. Erdenet é uma das maiores cidades da Mongólia, localizada na província de Orkhon, cerca de 370 quilômetros a noroeste da capital, Ulaanbaatar. Fundada em 1974, a cidade se desenvolveu rapidamente devido à sua proximidade com uma das maiores minas de cobre e molibdênio do mundo, a mina de Erdenet. A mina de Erdenet é uma das principais fontes de renda do país e desempenha um papel crucial na economia mongol. Com vastas reservas de cobre e molibdênio, a mina contribui significativamente para as exportações da Mongólia, sendo um dos maiores empregadores da região. A produção da mina é responsável por uma parte substancial do PIB do país, destacando sua importância econômica. Além de sua relevância econômica, Erdenet é uma cidade moderna com infraestrutura bem desenvolvida. A cidade possui escolas, hospitais, centros culturais e várias outras facilidades que atendem tanto a população local quanto os trabalhadores da mina. Erdenet também é conhecida por seu estádio de esportes, teatros e parques, que oferecem opções de lazer e entretenimento para os moradores. Erdenet exemplifica a capacidade da Mongólia de combinar desenvolvimento industrial com qualidade de vida urbana. A cidade continua a crescer e evoluir, mantendo sua posição como um dos principais centros econômicos do país. Número 5. Clima extremo. A Mongólia é conhecida por seu clima continental extremo, que se caracteriza por grandes variações de temperatura entre as estações do ano. O país experimenta verões quentes e invernos rigorosos, tornando-se um lugar de contrastes climáticos marcantes. No verão, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius nas regiões desérticas, como o Gobi. Esse calor intenso é geralmente seco, o que contribui para as paisagens áridas e desérticas do sul do país. As chuvas de verão são esparsas, e quando ocorrem, são geralmente em forma de tempestades rápidas, que não duram muito tempo. Essa estação também é marcada por dias longos e ensolarados, proporcionando excelentes condições para pastoreio e cultivo em algumas regiões. Por outro lado, os invernos na Mongólia são extremamente frios, com temperaturas que podem cair abaixo de menos 30 graus Celsius, especialmente nas regiões do norte e do oeste. As nevascas são comuns e o solo frequentemente fica coberto de neve por longos períodos. O fenômeno conhecido como dzud pode ocorrer durante os invernos particularmente severos, onde a combinação de frio extremo, neve pesada e falta de forragem leva à morte de muitos animais de criação, causando grandes dificuldades para os pastores nômades. A primavera e o outono são períodos de transição, com temperaturas variando consideravelmente. A primavera, embora curta, pode trazer tempestades de areia do deserto de Gobi, enquanto o outono é conhecido por suas belas paisagens com folhas mudando de cor.
Esse clima extremo influencia profundamente a vida na Mongólia, moldando tanto a cultura quanto a economia do país. As atividades tradicionais, como a criação de gado, são adaptadas para lidar com essas condições desafiadoras. As festividades e práticas culturais também refletem a necessidade de se preparar e se adaptar às mudanças sazonais. Número 6. Naadam Festival. O Naadam Festival é a maior e mais importante celebração na Mongólia, realizada anualmente em julho. Este festival é uma celebração de esportes tradicionais, mongóis e cultura, conhecido localmente como Eriin Gurvan Naadam, que significa os 3 jogos de homens. Os 3 esportes principais do Naadam são a luta mongol, a corrida de cavalos e o arco e flecha, cada um refletindo habilidades essenciais para a vida nômade e a herança histórica do país. A luta mongol, ou Buk, é um dos eventos mais esperados. Os lutadores, conhecidos como Bukshins, usam trajes tradicionais e competem em combates que envolvem força, habilidade e técnica. As lutas não têm limite de tempo, e o objetivo é derrubar o oponente no chão. A corrida de cavalos é outra parte central do festival. Diferente das corridas típicas, as competições de Naadam envolvem longas distâncias, variando de 15 a 30 quilômetros. Os cavaleiros são frequentemente crianças, que demonstram suas habilidades em controlar os cavalos em alta velocidade por terrenos variados. Os vencedores são altamente respeitados e recebem prêmios e honras. O arco e flecha, o terceiro pilar do Naadam, celebra a precisão e a tradição dos arqueiros mongóis. Competidores, tanto homens quanto mulheres, vestem trajes tradicionais e usam arcos feitos de materiais naturais. O objetivo é atingir alvos a uma certa distância com a maior precisão possível. Além desses 3 esportes principais, o Naadam Festival inclui várias outras atividades culturais, como danças, música e desfiles, onde os participantes exibem trajes tradicionais e artefatos históricos. As cerimônias de abertura e encerramento são eventos grandiosos, cheios de cores, música e performances que celebram a história e a cultura mongol. O Naadam Festival não é apenas uma competição esportiva, mas também uma celebração da identidade nacional e da herança cultural da Mongólia. É uma oportunidade para os mongóis se unirem, celebrarem suas tradições e mostrarem ao mundo a riqueza de sua cultura. Número 7. História antiga. A história da Mongólia é marcada pelo surgimento de uma das maiores e mais poderosas civilizações do mundo, o Império Mongol. Fundado por Genghis Khan no início do século XIII, o império rapidamente se expandiu, tornando-se o maior império contíguo da história. Genghis Khan unificou as tribos nômades mongóis e lançou uma série de conquistas que se estenderam da Europa Oriental até o Mar do Japão e do norte da Sibéria até o sul da Índia. O Império Mongol foi famoso não apenas por suas conquistas militares, mas também por sua administração eficiente e a promoção do comércio e da comunicação ao longo da Rota da Seda. A Pax Mongólica, um período de estabilidade e segurança sob o domínio mongol, facilitou o comércio e o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. Após a morte de Genghis Khan, o império foi dividido entre seus filhos e netos, formando vários khanatos que continuaram a governar vastas regiões da Ásia por séculos. A influência do Império Mongol deixou um legado duradouro na história mundial, moldando as fronteiras de muitos países modernos e influenciando culturas e civilizações de diversas regiões. Número 8. Parque Nacional Terelj. O Parque Nacional Terelj é uma das principais atrações turísticas da Mongólia, localizado a cerca de 70 quilômetros a nordeste de Ulaanbaatar. Conhecido por suas paisagens deslumbrantes, o parque oferece uma combinação de montanhas, formações rochosas únicas, vastas florestas de pinheiros e prados floridos. Uma das formações rochosas mais famosas é a Turtle Rock, uma enorme rocha que se assemelha a uma tartaruga. Outro ponto de interesse é o Mosteiro Ariabal, situado em uma encosta e acessível por uma trilha que oferece vistas panorâmicas do parque.
O Terelj é ideal para atividades ao ar livre, como caminhadas, escalada, passeios a cavalo e observação de pássaros. Durante o inverno, é possível praticar esqui e andar de trenó. O parque também é um excelente local para experimentar a cultura nômade, com várias famílias oferecendo hospedagem em gers tradicionais. Além das atividades recreativas, o Parque Nacional Terelj proporciona um refúgio tranquilo da agitação da cidade, sendo um local perfeito para relaxar e apreciar a beleza natural da Mongólia. Número 9. Genghis Khan. Genghis Khan, nascido como Temujin por volta de 1162, é uma figura central na história da Mongólia e uma das mais influentes da história mundial. Unificador das tribos mongóis, ele fundou o Império Mongol, que se tornou o maior império contíguo da história. Genghis Khan era conhecido por suas habilidades militares, estratégicas e de liderança. Sob seu comando, os mongóis conquistaram vastos territórios, abrangendo grande parte da Ásia e da Europa Oriental. Ele implementou um sistema de leis conhecido como Yasa, que ajudou a manter a ordem e a disciplina em seu vasto império. Genghis Khan também promovia o comércio e a comunicação ao longo da Rota da Seda, facilitando intercâmbios culturais e econômicos entre o Oriente e o Ocidente. Sua herança vai além das conquistas militares. Genghis Khan é lembrado na Mongólia como um herói nacional e símbolo de unidade e força. Monumentos, estátuas e museus em sua homenagem são encontrados em todo o país, sendo a mais notável a gigantesca estátua equestre perto de Ulaanbaatar. Número 10. Mais cavalos que pessoas. Na Mongólia, os cavalos desempenham um papel central na cultura e na vida cotidiana. O país possui uma população de cerca de 3,3 milhões de pessoas, mas a população de cavalos é estimada em aproximadamente 4 milhões. Isso significa que há mais cavalos do que pessoas no país. Os cavalos mongóis são famosos por sua resistência e habilidade de sobreviver em condições climáticas extremas. Eles são fundamentais para os nômades, usados tanto para transporte quanto para atividades pastorais. A habilidade de montar e cuidar de cavalos é ensinada desde cedo às crianças mongóis, reforçando a conexão cultural com esses animais. Além dos cavalos, a Mongólia também tem uma impressionante população de ovelhas. O número de ovelhas é cerca de 35 vezes maior do que a população humana do país. Essas ovelhas são vitais para a economia rural, fornecendo carne, leite e lã, que são essenciais para a subsistência e o comércio local. A Mongólia também abriga a maior estátua equestre do mundo, dedicada a Genghis Khan. Localizada a cerca de 55 quilômetros a leste de Ulaanbaatar, a estátua de aço inoxidável tem 40 metros de altura e retrata Genghis Khan em seu cavalo. Este monumento é um símbolo poderoso do legado histórico e cultural da Mongólia, atraindo turistas de todo o mundo. Número 11. Culinária. A culinária mongol é simples, porém rica em sabores robustos, refletindo o estilo de vida nômade. Baseada principalmente em carne e laticínios, os pratos típicos incluem carne de carneiro, cabra, boi, camelo e cavalo. O bus, um bolinho de carne cozido no vapor, é um dos pratos mais populares, especialmente durante o Tsagaan-sar, o Ano Novo Lunar Mongol. Outro prato comum é o korkhog, que consiste em carne de carneiro cozida com pedras quentes em um recipiente selado, resultando em um guisado suculento. Os produtos lácteos, como o airag, que é leite de égua fermentado, e o aaruul, um tipo de coalhada seca, são fundamentais na dieta mongol. Bebidas tradicionais, como o chá salgado com leite, chamado suteitsai, são frequentemente servidas para aquecer durante os invernos rigorosos. A culinária mongol reflete a necessidade de nutrição substancial para suportar o clima extremo e a vida nômade. Número 12. Governo e política. A Mongólia é uma república parlamentar democrática. O presidente é o chefe de Estado, eleito por voto popular para um mandato de 4 anos, com possibilidade de reeleição. O primeiro-ministro, nomeado pelo parlamento,
É o chefe de governo e administra as operações diárias do país. O grande curau do Estado é o Parlamento Unicameral da Mongólia, composto por 76 membros eleitos. Esse sistema político foi estabelecido após a transição pacífica do comunismo para a democracia em 1990. Desde então, a Mongólia tem trabalhado para fortalecer suas instituições democráticas e promover a participação cívica. E assim terminamos nossa incrível viagem pela Mongólia. Esperamos que essa jornada pelo belo mundo da Mongólia tenha despertado sua curiosidade e desejo de conhecer mais sobre este incrível país. Muito obrigado por assistir até aqui e até nossa próxima aventura.